Bora, gente, aula de número 23 começando, hoje em clima de festa junina. Espero que vocês, participem da nossa festa aí, que vai acontecer na sexta, depois de amanhã. E bora lá, gente? Bora, porque hoje nós temos aqui um único objetivo. Qual que é? Pessoal, aqui nós estamos no terceiro capítulo, deixa eu pegar aqui, da nossa apostila nova, Então estamos lá na página 45, se você quiser pegar, página 45. Na verdade, pessoal, presta atenção, eu vou começar fazendo um review do assunto de equilíbrio químico, que é um assunto que vai nos perseguir pelos próximos 8 capítulos, E hoje eu vou encerrar qual capítulo, gente? O primeiro. Só o primeiro que a gente vai encerrar hoje, Porque todos os cálculos pertinentes você vai aprender na aula de hoje, tudo bem? Depois ali, mais pra frente, você vai ver que é tudo igual, tudo é mais do mesmo que você vai aprender. Tudo bem? Bora lá então? Galera, presta atenção, Vamos lembrar de uma coisa? Equilíbrio químico é um estado que pode acontecer com uma reação quando ela é reversível. Alguém lembra o que é uma reação reversível? É aquela que pode ir e voltar, não é? Ela vai num sentido direto e num sentido inverso. Por exemplo, gente, suponha que nós tenhamos aqui, uma reação reversível do tipo A se convertendo em B e B se convertendo em A, Então é uma reação reversível, ok ou não? Ô, gente, deixa eu te fazer uma pergunta, Se eu fosse construir um gráfico aqui, Nós já vimos isso na última aula, beleza? Um gráfico de concentração, em mol litro a menos 1, presta atenção, em função do tempo, em minuto, o que acontecia, pessoal? Presta atenção. Nós tínhamos duas curvas aqui, Uma curva seria desse jeito que está aqui, E a outra curva seria desse jeito que está aqui. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês, Vamos lá. Gente, aonde que o equilíbrio era atingido? Nesse primeiro ponto aqui, Ou nesse segundo ponto que eu estou destacando para vocês? Aonde que o equilíbrio foi atingido? No segundo, não é? Porque o que a gente comentou? Equilíbrio não é quando as concentrações se igualam. Equilíbrio é quando a velocidade do processo se iguala. E aí você tem, pessoal, que a concentração fica constante de todo mundo. Na verdade, todas as características físicas e químicas ficavam constantes, não é? Então, gente, presta atenção. Aqui é o famoso TEC, ou seja, tempo de equilíbrio. Gente, até aqui algum problema? Não? Então agora vocês vão me dizer uma coisa rapidinho, Eu te dei aqui duas curvas, Eu te dei duas curvas aqui, Uma corresponde à substância A e uma corresponde à substância B. Eu quero saber de vocês, essa curva em vermelho corresponde ao A ou ao B? Por quê? Porque é um reagente, ele está diminuindo com o passar do tempo, não é? Cuidado que quando a reação é reversível, qualquer um dos dois pode ser reagente, Mas a gente sempre tem a mania e temos aqui o hábito de colocar quem? Esse cara como sendo reagente. Então, essa curva aqui é a curva de quem, pessoal? Do A, tudo bem? É a curva do A. E essa outra que está subindo é a curva de quem, pessoal? Do B. Então, agora eu quero ver se você lembra de uma coisa. Para essa reação que eu apresentei aqui, eu poderia escrever uma constante de equilíbrio, não é? A constante que nós chamávamos de Kc. Alguém lembra como é que eu colocava Kc? Era quem sobre quem? Produto sobre reagente, não é? Produto sobre reagente. Galera, quem que é produto nessa reação? O B. Quem que é o reagente nessa reação? O A. Cada um elevado ao seu coeficiente estequiométrico, não é? Então como é que fica, gente? Concentração de B sobre a concentração de quem, gente? De A. Todo mundo concorda? Então agora eu tenho uma perguntinha para fazer sobre esse Kc que a gente acabou de apresentar. Gente, o Kc para essa reação, de acordo com o gráfico que eu te dei, ele é maior que 1, ele é menor do que 1 ou ele é igual a 1? Responde para mim. Olhando esse gráfico que eu te dei, pensando no Kc, que é a concentração de produto pelo reagente, Eu quero saber, essa constante vai ser igual a 1, maior que 1, menor que 1 ou não tem como saber? Maior que 1? Por quê? Vamos lá. Gente, para começo de conversa, como é que eu vou saber se ela é maior ou menor do que 1 ou igual a 1? Eu tenho que analisar a concentração de B e de A quando eles estão aonde, pessoal? No equilíbrio. Eu tenho que ver a concentração de B no equilíbrio e dividir pela concentração de A no equilíbrio. Todo mundo concorda? Gente, equilíbrio é quando todo mundo fica constante, não é? Então, por exemplo, o que isso daqui representa? Alguém pode me dizer? A concentração de quem, gente? Do B quando ele está onde, pessoal? No equilíbrio. Todo mundo concorda? Assim como isso daqui, olhe para cá, representa a concentração do A quando o sistema está em equilíbrio. O que você acabou de reparar? Gente, no equilíbrio, quem está numa concentração maior? O B ou o A? O B, a concentração de B no equilíbrio, ela é uma concentração o quê, gente? Maior que a concentração de A no equilíbrio. Ou seja, o numerador é maior que o denominador. Gente, se o numerador é maior que o denominador, obrigatoriamente esse resultado vai dar como? Maior do que 1. Então, o Kc dessa reação que está aqui é maior do que 1. Tudo bem? O Kc sempre vai ser maior que 1.
Não, só quando o produto for maior que o reagente. Mas poderia acontecer de ser o inverso, né? O reagente ser maior que o produto. Aí o Kc seria menor que 1. Agora, cuidado, pelo amor de Deus. Gente, quando eu falo que o Kc pode ser menor do que 1, ele nunca pode ser negativo. Menor que 1 é quanto, gente? 0, alguma coisa. Vocês estão entendendo? Quando eu falar menor que 1, nunca pode ser negativo. Por que o Kc nunca pode ser negativo? Hein? Por que Kc nunca pode ser negativo, gente? Cara, Kc não é a concentração de produto sobre concentração de reagente no equilíbrio? É ou não é? Tem como concentração ser negativa, gente? Claro que não. Ou ela é 0 ou ela é maior que 1. Todo mundo concorda? Então é impossível a gente ter um Kc negativo. Por isso que quando eu falar pra você, ó, o Kc é menor que 1, entenda que é 0, alguma coisa. Tudo bem? Agora vem a pergunta que não quer calar, que é a parte mais importante. Gente, se você entender isso agora, olha pra mim, você vai entender tudo dos 8 capítulos pra frente. Tudo, tá? Então me diz uma coisa, para que serve isso? Porque geralmente vocês aprendem constante, aprendem a operar, aprendem a fazer conta, mas não sabe para que serve constante de equilíbrio, né? Qual é a utilidade de uma constante de equilíbrio? Alguém pode me dizer? Qual é a vantagem de conhecer? O rendimento de qual reação? Da reação direta. Gente, você concorda que isso daqui é produto sobre reagente, não é? Quando eu falo que esse resultado está dando maior do que 1, quer dizer que eu tenho mais produto ou mais reagente no final, gente? Mais produtos, não é? Ou seja, o rendimento na formação do produto é um bom rendimento. Então, o que eu quero contar para você? Gente, grava. Quanto maior é o valor de uma constante de equilíbrio, tá? Pode ser Kc, pode ser Kp. Quanto maior for a constante de equilíbrio, vou colocar Kec, tudo bem? Que pode ser Kc ou Kp, maior será o que, gente? O rendimento da minha reação direta. Isso porque, pessoal, a gente tem duas reações acontecendo, não é? A direta e a inversa. Então, quando eu falo para você que um Kc é maior do que 1, é porque tem um bom rendimento na formação de produto. Ou seja, a formação de B é favorecida. Tá claro para vocês? Quando a gente vê uma constante que é menor do que 1, é porque a formação do produto não é favorecida. Ah, Rui, mas não era mais fácil falar só rendimento? Gente, não é, porque aqui tem duas reações acontecendo ao mesmo tempo. Você entende? Tem a reação de A para B e de B para A. O rendimento da reação de A para B é um, o rendimento da reação de B para A é outro. Então, como que a gente poderia trabalhar algo como isso? Através de uma razão que é a constante de equilíbrio. Vocês estão entendendo? Então, de novo, para que serve a constante de equilíbrio? Para medir o que, pessoal? O rendimento da produção dos nossos produtos na reação direta. Tudo bem? Quanto maior é a constante Kc, mais produtos eu formo. Quanto menor é o valor de Kc, mais reagentes sobram no sistema. Todo mundo compreendeu? Tá claro isso daqui? De boa demais? Então fechou. Cara, isso aqui é a chave de tudo. Se você entendeu isso daqui, você vai compreender tranquilamente a matéria daqui pra frente. Beleza? Agora, galera, vamos fazer uma coisa? Já que nós iniciamos isso daqui, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as constantes Kc e Kp. Tudo bem? Então agora a gente vai aprender a equacionar Kc e equacionar Kp. Pode ser? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou apagar isso que eu acabei de escrever. Pode manter aqui, Nandinha. Eu vou apagar isso daqui pra gente poder continuar de uma vez só. Pode ser? Vamos lá. Vamos falar de Kc e vamos falar de Kp. Não, por quê? Tá o quê? Ah, então é só fazer assim, ó. Vê se melhora. Melhorou? Tá bom, tá bom. Tá bom. Vamos lá? Gente, bora começar então a falar de constante de equilíbrio, porque a partir de agora vão começar os cálculos aqui para nós. Pode ser? Vamos lá? Nós temos basicamente, para iniciar o capítulo, nós temos duas constantes que você tem que conhecer. Uma que a gente chama de Kc e a outra que eu chamo de Kp. Primeiro, pessoal, o que é Kc? Bom, primeiro, lembra que Kc é uma constante de equilíbrio que trabalha com o quê, gente? De onde que vem o C? De concentração, não é? Então isso daqui é dependente do que, pessoal? Das concentrações, tá? Molares dos componentes presentes no sistema. Tudo bem? É a concentração molar. Gente, concentração molar era dada em que mesmo?
Em mol por litro, não é? É mol por litro. Então, quem é a constante Kc? Olha para cá, pessoal, só para você poder entender. Kc é a concentração dos produtos pela concentração de quem? Dos reagentes. Tudo bem? Sempre assim, beleza? Ok? Agora, calma que eu quero falar uma coisa para vocês. Gente, tem uma coisa que você não pode esquecer em Kc, né? Você lembra que isso tudo que a gente falou, né? Ele derivava da constante cinética. É ou não é? Derivava da lei cinética que a gente mostrou na última aula. E, gente, na lei cinética, nem todo mundo entrava. Vocês estão lembrados? Quem é que não entrava na lei cinética? Alguém lembra? Sólidos. Então, se ele não entrava lá, continua não entrando aqui. Gente, então nenhum componente, seja ele reagente ou produto, que seja sólido, ele vai entrar na constante. Quem mais, pessoal? O solvente, não é? E aí eu destaco quem sempre, pessoal? A água em meio aquoso. A água em meio aquoso. Quando eu tenho água em solução aquosa, ela não vai entrar. Tá claro para todo mundo? Então é isso que a gente tem por aqui. Gente, não coloque sólido e não coloque solvente. Rui, quem que entra então? Entra quem é aquoso, entra quem é gasoso, esses caras vão entrar. Tudo bem ou não, gente? De boa? Agora eu vou falar de quem, pessoal? Da próxima constante. Vamos falar um pouquinho de Kp. Galera, basicamente o que é a constante Kp? É uma constante de equilíbrio que trata do quê? De pressão, não é? Então ela vai falar de pressão, só que, gente, não é qualquer pressão, tá? Tem que ser o quê? As pressões parciais, deixa eu pôr aqui, ó, pressões parciais. E quando eu falo de pressão parcial, eu só posso pensar em qual estado físico? Gasoso, não é? Então, dos gases presentes. Tudo bem? Dos gases presentes. Moral da história, pessoal, se ela trabalha com pressão parcial dos gases, só vai entrar nessa constante quem for o quê? Gás. Então, ó, só entram, olha aqui, ó, só entram os gases. Tudo bem? Só entram os gases. Rui, mas como é que eu escrevo essa constante? Por favor, pare e presta atenção. Gente, como é que eu escrevo qualquer constante? Quem sobre quem? Produto sobre reagente, só vai mudar a notação. Olha o jeito que eu vou escrever, ó. Kp é a pressão dos produtos pela pressão dos reagentes. Então a gente coloca assim, ó, pressão dos produtos, cada um elevado ao seu coeficiente estequiométrico, sobre a pressão de quem, pessoal? Dos reagentes, cada um elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Lembrando que nessa constante só entra quem for gás. Rui, e as outras coisas? Não vão entrar, tudo bem? Só entra quem for gasoso. Então agora eu vou fazer um pedido para vocês, né? Nós temos algumas questões que eu coloquei aqui para nós, né? Exercício 1, 2, 3 e 4. Gente, eu vou passar as equações do quadro e eu quero que vocês escrevam as constantes Kc e Kp. Pode ser? Enquanto eu passo no quadro, escreva qual é a constante de cada um. Pode fazer. Primeiro vamos aprender a escrever, depois a gente vai começar a fazer as contas pertinentes. Beleza? Você viu, Evelyn? Ele não deu migué. Mateusão não deu migué. Né, Mateusai e Carly? É isso aí, cara. Vamos, gente, escreve as constantes. Lembrando que em Kc só não entra o solvente, não entra quem é sólido, tá? Na constante Kp só entra quem é gasoso. Pode fazer. Vamos lá, gente? Bora, bora, bora? Meus lindos, vamos começar escrevendo aqui então? Ó, presta atenção aqui em mim. Eu vou começar por Kc, pode ser? Então vamos lá, eu só vou falar de Kc de A até D, depois eu vou para Kp. Tudo bem? Vamos lá. Gente, qual é a única regra de Kc? Quem é que não entra?
Sólido e o solvente, não é? Vamos começar assim, gente. Na letra A, todo mundo é gás. Então, todo mundo entra em qualquer constante, não é? Como é que fica, então, a constante Kc? Vamos escrever? Gente, olha pra cá, todo mundo. Kc é a concentração de produto por reagente. Cada um elevado ao seu coeficiente estequiométrico, tá? Então, vai lá. Quem que é o produto que tem aqui? N2O4, não é? Elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é quanto, gente? 1. Tudo bem? Sobre, vamos colocar aqui, a concentração do reagente, que é o NO2, de novo, elevado a quem, pessoal? Ao coeficiente estequiométrico. Todo mundo entendeu? Isso é a nossa constante Kc. Gente, alguma dúvida? Produto sobre reagente. Vamos para a letra B de bola? Gente, olha para cá. Ferro sólido mais HCl formando FeCl2 e H2. Ô, gente, me conta uma coisa. Tem alguém que não entra aqui na constante? Tem, né? Quem? O ferro. Por quê? Porque ele é sólido. Sólido não entra em nenhuma constante. Todo mundo concorda? Ele não entra. Então, gente, aquoso entra em Kc? Sim. Aquoso entra em Kc? Sim. Gasoso entra? Sim. Então, pronto. Todo mundo vai entrar, com exceção do ferro. Como é que fica, gente? Produto sobre reagente. Vamos lá? Kc é igual a... Quem que é o primeiro produto? Concentração de FeCl2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1, vezes a concentração do próximo, H2, não é? Elevado a 1, que é o seu coeficiente estequiométrico, sobre o que, gente? A concentração do HCl elevado a quanto? Fala pra mim. Ao quadrado, não é, gente? Porque o coeficiente vale 2. Todo mundo entendeu? Simples demais, não é? De boa? Agora vamos lá. Chegamos onde eu queria. Por quê, pessoal? Aqui começa a polêmica. Aqui começa a polêmica. Sabe por quê? Gente, quando você bater o olho e tem a água, cuidado, porque tem vezes que ela entra e tem vezes que ela não entra, né? Então vamos começar olhando para esse primeiro sistema daqui, tá? Gente, CO2 gasoso está sendo borbulhado na água, formando H+ aquoso e bicarbonato aquoso. Peraí, gente, o que significa aquoso mesmo? Dissolvido em água? Agora, gente, peraí, se está dissolvido em água, é porque a água está funcionando como o quê? Como solvente, não é? Se a água está funcionando como solvente, significa que ela entra ou não entra, pessoal? Não. Alguém lembra o motivo dela não entrar? Porque a concentração é constante. Gente, o solvente, a quantidade é tão grande, mas tão grande, que o que reagir aqui não faz a menor diferença para nós. Vocês estão entendendo? Então é assim. Moral da história, ela não vai entrar. O resto entra todo mundo. Vamos lá? Como é que fica isso daqui então, gente? Vamos fazer? Kc é a concentração dos produtos, que no caso, H+ vezes bicarbonato, né? Ambos elevados ao seu coeficiente estequiométrico. Lembrando que o coeficiente de cada um é 1. Então põe 1 aqui, coloca 1 aqui. Sobre quem, pessoal? Sobre a concentração do reagente, que é o CO2. O único que entra, também elevado a 1. Todo mundo concorda? De boa? Rui, precisa pôr esse 1zinho que tá aqui? Não, não precisa, tá? Só tô colocando para deixar bem especificado para vocês. Show? Agora eu quero que você veja a letra D de dado. Para um pouquinho. Gente, alguém sabe que reação que é essa que aconteceu na letra D? É uma reação orgânica, muito famosa, inclusive, né? Que reação que é essa? Isso aqui é um éster, gente, e eu estou quebrando o éster pela ação da água. Sempre que eu quebro um composto pela ação da água, eu chamo do quê? De hidrólise, não é? Então é a hidrólise de um éster gerando um álcool mais um ácido. Ô, gente, me diz uma coisa, se tem água, é perigoso, não é? Porque pode ser que ela entre, pode ser que ela não entre. Gente, me diz uma coisa, o que você me fala sobre isso daqui? O que significa líquido? Líquido, está no estado líquido, né? Isso daqui, líquido, isso daqui. Líquido, isso daqui, líquido. O que isso significa, gente? A água está funcionando como solvente? Não, porque todo mundo está líquido. Não tem ninguém aquoso por aqui. Portanto, se a água não é o solvente, ela vai ou não vai entrar? Claro que vai, porque agora a quantidade dela faz diferença para nós. Agora a quantidade dela faz diferença. Então, como é que fica, gente? Todo mundo, produto sobre reagente, todo mundo vai entrar. Então, ó, Kc é igual a concentração dos produtos, que é o metanol, né, vezes a concentração de ácido acético, que é o CH3COOH, sobre a concentração de quem, gente? De acetato, né? Acetato de metila, CH3COOCH3, tá? Vezes a concentração de quem, gente? De H2O. Tudo bem? Todo mundo elevado aos seus coeficientes estequiométricos, que valem quanto, gente? 1. Tudo bem? Todo mundo elevado a 1. Galerinha, alguma dúvida? Entendemos quando entra e quando não entra? Isso aqui é só pra gente praticar, pra gente começar a matéria, tá? Agora a gente vai falar sobre a constante Kp. Por favor, Nandíssima, dá aquela viradinha pra cá e bora falar da constante Kp. Tudo bem? Gente, qual é a única regra que você tem que saber? Qual é a única coisa que entra em Kp? Gás, não é? Me fala uma coisa, tem gás nessa primeira? Sim, quem?
Todo mundo. Então, todo mundo vai entrar, a expressão vai ficar igualzinha. Só muda o que, pessoal? A notação. Então, vai ficar assim, ó. Kp é o que, pessoal? A pressão do produto elevada ao seu coeficiente, que fica a pressão de N2O4. Viu a notação que eu uso? É um Pzinho elevado a quanto, gente? Elevado a 1, igualzinho na outra, tá? Sobre a pressão do meu reagente, que é o NO2 elevado ao seu coeficiente, que vale quanto, gente? 2. Então, o que você observou? A expressão de Kp e de Kc, elas são iguais, são idênticas, não é? Só mudou a minha notação. Ok ou não, gente? Agora, olha de baixo, fazendo um favor. Me fala uma coisa, quem é que entra em Kp? Olha pra mim. Só quem é gás? Quem é o único gás presente aqui? O H2, não é? Esse cara é o único gás. E esse cara é um produto ou um reagente? É um produto, não é? Portanto, ele vai aparecer em cima da razão ou embaixo na razão? Em cima, não é? Então, como é que fica esse Kp, gente? Kp vai ser igual a pressão de hidrogênio elevada a quanto, gente? A 1. Sobre quanto? Tem algum reagente que entra? Não, né? Então é sobre 1. Precisa pôr? Não. Eu posso dizer que a Kp é simplesmente a pressão de hidrogênio. Todo mundo compreendeu? Sim? Agora vamos lá, Nandinha. Dá uma olhada nessa letra C. Essa é interessante. Gente, quem é o único gás presente na letra C? O CO2, não é? Então, peraí, esse daqui é o único cara que vai entrar. Só que nesse caso, ele é um produto ou é um reagente, pessoal? É um reagente. E reagente aparece no numerador ou no denominador? No denominador. Então, peraí, no numerador não aparece ninguém, só que eu não posso pôr 0. A gente coloca 1 sobre, tudo bem, porque aqui ninguém vai entrar. E agora eu coloco o quê, pessoal? A pressão do CO2 elevada a quanto, gente? Elevada a 1. Lembrando, gente, que isso daqui é a mesma coisa que escrever que Kp é igual a pressão de CO2 elevada a quanto, gente? A menos 1. Tudo bem? Isso aqui de vez em quando aparece em vestibular, mas assim, se você entendeu isso, matematicamente é simples a outra, né? Gente, alguma pergunta? Não? Então, para acabar, eu quero saber da letra D. Gente, me fala uma coisa, quem é gás nessa última? Ninguém. Então, me fala uma coisa, Kp não vai ter, né? Se não vai ter, é porque vale 1 ou porque vale 0? 0, não é? Aqui o Kp vale 0, tá, gente? Não é 1. 1 é quando você não tem ali, né? Quando você tem um lado que tem algum componente e o outro não tem, tá? Aqui é simplesmente igual a 0, porque não tem nenhum gás presente no sistema. Tudo bem? Simplesmente não existe a expressão de Kp. Gente, alguma pergunta? Não? Então agora eu quero te fazer uma pergunta. Olha pra cá, todo mundo. Se eu te desse esse valor, esse valor, esse valor, você conseguiria descobrir o Kc? Sim. Se eu te desse esse valor, esse valor, esse valor e pedisse a CO2, você descobriria? É isso que você vai fazer agora na questão 2. Pode fazer pra mim. O cara vai te dar a constante, né? Ele vai te dar uma equação com os valores de cada um e pede pra você calcular alguma coisa. Vamos lá? Enquanto eu apago, eu quero que vocês tentem fazer. Bora. Emão é molar, isso, mol por litro, tudo bem? É uma notação que a gente não gosta mais, mas que ainda aparece em vestibular. Só para quando eu leio falar, emão, isso, é o mol por litro. Essa questão é nova? Hã? Não lembro, ela não é nova desses anos agora, mas não é uma questão velha. Hã? Não, ela estava aí já. Tava, essa daí tava. Esse capítulo eu mexi muito pro ano anterior. Tanto que não vai ter muita mudança. Agora você vai ver o próximo, por exemplo, vai estar com muita mudança. Vai. Quando der 9 da noite, a gente vai fazer um intervalo já hoje. Vai ser, ué. Poxa, você não quer uma aula de 4 horas e... Não, hoje não. Tá bom. Hoje não. Tá bom. Vai estar só eu aqui no intervalo. Vamos lá? Gente, exercise number 2. Nandíssima, eu vou pedir um favor. Antes de tudo, lê pra gente a equação. 2 ADP. ADP. Formando ATP. Mais AMP. Mais AMP. É isso? Perfeito, não é? Então vai lá, gente. Isso daqui é questãozinha lembrando biologia com vocês. Por favor. Uma cultura de célula de liposarcoma apresenta uma mistura de adenilato total constituído de ATP 10-3 molar. Ah, tá. Então, peraí. ATP, o ATP é esse? Isso. 10-3 molar, vou por aqui, ó. 10-3 mol por litro, é isso que a gente tem por lá. ADP, 3 vezes 10-4 molar. 3 vezes 10-4 mol por litro, troque molar por mol por litro. E AMP, 10-3 mol, 10-4 mol por litro.
10 a menos 4 mol por litro. Perfeito, não é? Gente, primeira dica dessa matéria. Coloca a concentração que ele der embaixo de cada um. Tudo bem? Faz isso. Considerando essa equação aí, que os nucleotídeos estão em equilíbrio dinâmico para a reação acima. Então, para um pouquinho. Esses valores que a gente tem aqui, esses valores já estão em quê, pessoal? Em equilíbrio. Tudo bem? Esse é o valor do equilíbrio. O que ele quer saber? A constante de equilíbrio da reação apresenta o valor dele? Vamos lá, como é que eu calculo a constante de equilíbrio, gente? Me ajuda? Kc é quem sobre quem? Vai? Fala pra mim. Produto sobre reagente. Quem que é o produto que nós temos aqui? ATP, na verdade, elevado a 1, que é seu coeficiente estequiométrico, vezes a concentração de AMP, também elevado a 1, que é o coeficiente estequiométrico, sobre o que, pessoal? A concentração de ADP elevada a quanto? Vai? Fala pra mim. Ao quadrado, não é? Elevado ao quadrado. Tudo bem ou não? De boa? Agora vamos lá. Gente, Kc vai ser igual a... Vamos substituir os valores? Vamos lá? Quanto que é a concentração de ATP? Diz pra mim. 10 a menos 3, não é? 10 a menos 3 elevado a 1. Vezes, quanto que é a concentração de AMP? 10 a menos 4, também elevado a quanto, gente? A 1. Sobre a concentração de ADP, que é quanto? 3 vezes 10 a menos 4, só que isso está elevado a quanto, gente? Ao quadrado, não é? Então agora a gente vai fazer essa continha. Pode ser? Vamos ver como é que fica? Gente, 10 a menos 3 vezes 10 a menos 4 dá quanto? 10 a menos 7, posso escrever 1 vezes 10 a menos 7? Tem algum problema? Não, né? Sobre, agora vai lá. Gente, 3 ao quadrado. 9. 9 vezes 10 a menos 4 ao quadrado, 10 a menos 8, não é? Ótimo. Gente, então vai ficar assim. Kc é igual a quanto? 1 nono. Tudo bem? 1 nono. Gente, 1 terço é 0,33. Metade de 0,16, metade de 0,08. Quanto que dá? Quanto que dá 1 nono, gente? Fazendo um favor. Vê quanto. 0, faz 1 nono aí pra gente. Que 1 décimo daria 1. 0, É que 10 sobre 9 é 1,1. 1, É que 10 é 0,11. 1,11, tá? 0,11, né? Porque vocês estão falando do final, já não é que já estão falando para mim do final, depois com a base 10 multiplicada, né? Mas vamos lá, ó, 0,11 vezes, gente, 10 a menos 8 passa para cima com sinal trocado, 10 a menos 7 vezes 10 a oitava vai dar quanto? 10 elevado à primeira, tudo bem? Ou eu posso dizer para você, de uma maneira simplificada, que Kc é igual a quanto, gente? 1,11, tudo bem? Esse é o valor de Kc. Ô, gente, me diz uma coisa, algum problema para chegar nessa resposta? Não, né? Então me diz uma coisa, quando você olha para esse resultado de constante, olha para cá. Gente, essa constante é igual a 1, menor que 1 ou é igual, menor ou maior do que 1? É maior, não é? O que isso significa? Que tem mais produto do que reagente no final. Só que a quantidade de produto que tem é muito maior que a de reagente? Não, claro que não. É uma quantidade um pouco maior. Tudo bem? Tanto que a constante é próxima de 1. Então é uma reação bastante equilibrada, tá? É uma reação bastante equilibrada. Porque esses caras aqui devem estar em quantidades equilibradas no nosso corpo. Tudo bem? Agora a gente vai para a próxima questão, beleza? Vamos lá? Questão de número 3. Vamos lá? Nandíssima, por favor. O tetróxido de nitrogênio gasoso, usado como propelente de foguete, dissocia-se em dióxido de nitrogênio, um gás irritante para os pulmões que diminui a resistência de infecções respiratórias. Tá, gente, ele não te deu a equação nesse caso, não é? Mas ele falou o seguinte, ó, o N2O4, que é o tetróxido de dinitrogênio, gente, ele falou que ele se dissocia. Cuidado para não confundir com dissociação iônica, tá? Dissociar é simplesmente separar. Gente, dissociar é o contrário de associar. Ele falou que ele dissocia em quê? Dióxido de nitrogênio? Isso. Gente, qual que é a fórmula do dióxido de nitrogênio? NO2, não é? Ele tá falando que isso daqui vira NO2, só que agora balanceia pra mim, né? Gente, aqui tem 2 N's e 4 O's. O que eu tenho que pôr aqui na frente? 2, não é? Pronto, essa é a equação que a gente tava falando. Tá claro pra todo mundo? Sim? Vai. Considerando que no equilíbrio é 60 graus Celsius, a pressão parcial do tetróxido de dinitrogênio é 1,4 atm. Então, no equilíbrio, a pressão desse cara é 1,4 atmosfera. E a pressão parcial de dióxido de de nitrogênio é quanto? Caralho, esse caralho aqui. Parcial do dióxido de nitrogênio é 1,8 atm. 1,8 atm. A constante de equilíbrio Kp será em termos aproximados
Ótimo. Gente, deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. Olha pra cá todo mundo, né? Olha pra mim. Vocês entenderam que esses valores já estão no equilíbrio, não é? Então é só escrever a constante e substituir, sem problema nenhum, né? Vamos lá, ó. Como é que fica a nossa constante Kp? Como é que eu escrevi a Kp mesmo? Produto sobre reagentes pensando em pressão. Bom, no Kp só entrava quem fosse o quê, gente? Gasoso, mas ambos são gases, não é? Então fica assim, ó. A pressão do NO2 elevada ao quadrado, que é seu coeficiente estequiométrico, sobre a pressão de quem, gente? Do N2O4 elevado a 1, que é o seu coeficiente estequiométrico. Tudo bem? Ok? Agora vai lá, pessoal. Kp vai ser igual a quanto? Vamos substituir? Quanto que era a pressão do NO2 que ele te deu ali, gente? 1,8, não é? 1,8. Só que isso está elevado a quanto, gente? Ao quadrado, não é? Sobre quanto que é a pressão do N2O4, gente? 1,4, não é? 1,4. Galerinha, agora vocês vão me ajudar. Pode ser? Vamos lá, ó. Fala pra mim, quanto que dá 1,8 ao quadrado? 3,24 sobre 1,4, não é? E quanto que dá essa razão? 2,3. 30 e quanto? 31, vou deixar 2,31, só para deixar com duas casinhas aqui. Tudo bem? Achei o valor da constante Kp. Mais uma vez, gente, esse valor é maior, é maior que 1, igual a 1 ou menor do que 1? Maior do que 1. O que isso significa? Significa, pessoal, que a pressão do produto vai ser o quê? Maior que a pressão do reagente, tudo bem? Só que, de novo, é um valor muito próximo de 1. Gente, é um valor muito próximo. Não, Rui, mas aqui é 2,31 vezes maior do que 1. Cara, isso não é nada. Quando eu falar que uma constante é grande, você vai entender que é da ordem de 10 à oitava, 10 à décima, 10 à vigésima, 10 a 50. Isso é uma constante grande. Vocês estão entendendo? Valores aqui, gente, que estão assim, até 10, cara, é praticamente igual. Tudo bem? Não tem muita preferência daqui. Tanto que você vê pelos valores, né? 1,8 é só um pouco maior do que 1,4. Tudo bem? Agora a gente vai para a questão que é importantíssima para vocês, que é a questão de número 4. Tudo bem? Vamos lá? Gente, questão 4. Começando ainda com esse nível mais de boa que a gente tá. Vai lá, Nanda. O dióxido de nitrogênio. NO2. Aquele caralho lá, não é? Aquele lá. Pode ser produzido por duas diferentes rotas. Vamos lá. Ótimo. Vamos pôr as duas rotas aqui. Tudo bem? Qual é a rota de número 1? N2 gasoso, mais 2O2. Tá, mais 2GO2. Formando 2NO2. Formando 2GNO2, tudo bem? Com setinha de equilíbrio, não é? 2GNO2. Depois você fala constante. Próxima. 2GNO. Gasoso. Mais O2 gasoso. Ótimo. Formando 2NO2. Perfeito, né? Então, gente, vocês perceberam que eu tenho duas rotas aqui que geram pra mim o NO2, né? Duas rotas, duas reações distintas que geram isso. Bom, me fala uma coisa, Nandinha. Qual é o valor da constante de equilíbrio da primeira? 1,3 vezes 10 a menos 15. E a próxima de baixo? Quanto que é o Kc da segunda? 6,4 vezes 10 a nona. Vezes 10 a nona. O que ele quer saber? Em qual das rotas apresentadas o dióxido de nitrogênio é obtido com maior rendimento? Gente, me fala uma coisa. Como que a gente analisa o rendimento através da constante? O que nós falamos? Quanto maior é o valor da minha constante Kc, o que ia acontecer? Maior era o rendimento na formação do que, gente? Do meu produto. Quem que é o produto dessa reação, gente? O NO2. Tudo bem? Agora, olha para aqueles valores ali, pelo amor de Deus. Qual das duas é maior, gente? A primeira que é da ordem de 10 a menos 15 ou a segunda que é da ordem de 10 a nona? A segunda, não é? Então, com certeza, essa segunda rota, né, é a rota preferencial. Aqui nós teremos o que, pessoal? Uma maior quantidade, tá? Uma maior quantidade de NO2, vamos por aqui, ó, sendo formada. Tudo bem? Só isso daqui. Tá claro para todo mundo? Gente, é para isso que serve constante. E, cara, você não tem noção do que isso te dá de noção de coisas do cotidiano, né? Você parou para pensar nessa primeira reação? Onde que ela poderia acontecer? No ar, porque no ar a gente tem o quê? Nitrogênio tem o quê? Oxigênio, formaria NO2. Alguém lembra o que esse cara gera? Chuva ácida, não é? Só que essa reação é favorável? Não, gente, é da ordem de 10 a menos 15. Tipo, ela praticamente não acontece. E eu já tinha comentado disso com vocês. A energia de ativação dela é muito difícil, é muito grande. Então ela só vai acontecer se tiver uma queimada. Quando tem uma queimada, o fogo dá energia para ela acontecer. Ou ela acontece quando tem um raio caindo. O raio fornece energia, deixa essa reação acontecer. Tá claro para vocês? Mesmo ela não sendo favorável, eu posso forçar. Agora, gente, e a rota de baixo? Essa é muito favorável. Então, ó, quando a gente queima um combustível e lá é formado NO no carro, tudo bem? Esse cara aqui, quando encontra o oxigênio do ar, o que ele vira?
NO2. E essa reação é favorável ou não? Muito. Então, se a gente emite isso daqui para a atmosfera, mesmo esse cara sendo um óxido neutro, lembra que isso daqui é um óxido neutro? Logo no ar ele vai reagir formando NO2. E esse cara é um óxido de que tipo? Ácido, não é? Então é uma reação que a gente tem que tomar cuidado, tudo bem? Por isso, pessoal, que o catalisador automotivo, ele tem que converter isso daqui em N2CO2. Tá claro pra vocês? Então olha a noção que você já tá começando a ter, né? Só que, gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. Nós começamos aqui bem tranquilos, não é? Cara, tá super fácil, você tá olhando e falando, nossa, Rui, isso daqui é muito fácil, não é? E de fato é. Só que agora a gente vai começar com um outro nível de questões. Por quê? Gente, presta atenção aqui em mim, né? Até agora vocês perceberam, olha pra cá, que tudo que a gente trabalhou já estava no equilíbrio. Por exemplo, ó, a questão de número 2. Nandinha, vira pra cá, né? O cara falou assim, ó, no equilíbrio eu tenho isso, isso e isso, e eu quero que você calcule Kc. É muito fácil, não é? Joga na constante e calcula. O do meio, olha aqui, ó, no equilíbrio eu tenho essa pressão de NO2 e essa de N2O4. Calcule Kp. Ué, é só você substituir aqui direto, não é? Só que agora a questão é a seguinte, e quando o exercício não começa no equilíbrio, né? E quando o cara te dá uma mistura qualquer, e o equilíbrio vai ser atingido durante a questão. Como que a gente vai trabalhar, né? Então agora a gente vai aprender uma coisa que nós chamamos de quadrão. O que é esse quadrão, gente? É um quadro que a gente usa, tá? Para fazer cálculos quando o sistema ainda não tinha atingido o equilíbrio. Tá claro para todo mundo? Então bora falar um pouquinho desse quadrão. Show? Vamos lá. Começou a parte que eu adoro. Vamos lá. Pode ser, muito provavelmente. Acho que é o do singular. Você mandou pro da Isadora? Não, é do singular. Lá embaixo, vê quadri, no intervalo. Do quê? Do singular, óbvio que paga. No da Isadora é pior, porque aí paga como pessoa física. Aqui paga como jurídica. De qualquer jeito paga, né? Ele vai vir? Ele falou assim, tô indo. Aí eu falei, tá bom, Raul. Aí ele falou pra mim assim. Aí eu falei, não, você não pode vir, né? Ele olhou pra mim assim, eu falei, eu vou lá até comprar aula do papai. Onde que o papai dá aula? Singular. Vou te trazer ele no intervalo aqui pra ele ficar fazendo palhaçada. Singular. Suco de bola. Fazendo suco de bola, né? Umas bolinhas. Ele faz de... Cara, o Raul, se você deixar ele com liquidificador, ele brinca o dia inteiro. O dia inteiro. Sim, não já tá ligado, não. Ele fica fazendo suco. De tudo. Suco de meia, de pé, de braço, de mão, de cabeça de alguém, de orelha. Fica muito bom. Vamos lá? Pessoal, então presta atenção aqui agora, tá? Eu vou mostrar pra vocês então aqui aquilo que a gente chama e apelida de quadrão, tá? Com certeza você já fez isso daqui na hora que for resolver um exercício de equilíbrio, tá? E hoje eu vou te ensinar o passo a passo e você vai aprender como que é de boa quando você consegue aprender esse negócio. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Primeiro, quando que eu devo usar esse quadrão? Cara, pra que serve esse quadrão? O quadrão é um quadro de 3 linhas, tá? Que eu vou usar apenas em uma situação. Olha aqui, ó. Quando o equilíbrio, olha pra cá. Quando o equilíbrio for atingido, tudo bem? Durante a questão. Então, o cara vai te dar o seguinte, pessoal. Ele vai te dar um enunciado que leva você a entender que no começo não estava em equilíbrio. Mas conforme foi passando a questão, ele foi atingido no final. Tudo bem? Então, é nessa situação que você vai usar o quadrão. Beleza? Agora, o que eu preciso mostrar pra vocês é como é que você resolve isso. Show? Gente, vamos fazer o seguinte? Por favor, olha pra cá. Esse primeiro eu vou fazer. Não é pra você fazer nada, não é pra você copiar nada, porque eu não vou apagar. Eu só vou fazer aqui no quadro o passo a passo com vocês. Tudo bem? E aí, o segundo e o terceiro é você que vai se virar e vai tentar fazer. Tudo bem? Da própria questão de número 1. Vamos lá? Então, dá uma olhadinha, ó. Questão de número 1. Nandíssima, qual é a equação que tem aí na questão de número 1? H2 nesse... Caralho, daí. H2 mais Cl2.
Ótimo, mais Cl2 formando 2GHCl. Gente, olha pra cá, presta atenção todo mundo, tá? O quadrão, gente, ele sempre é formado de 3 linhas. Olha pra cá, sempre é formado de 3 linhas. Na primeira linha, a gente coloca os dados do início. O que o cara preparou? Tudo bem? Na segunda linha, nós vamos falar do que aconteceu. Nós vamos falar da reação. Ou seja, quanto que reagiu dos meus reagentes e quanto que formou do meu produto. E na última linha, a gente vai falar do que, pessoal? Daquilo que me interessa, que é o estado de equilíbrio, que é a parte final do sistema. Tudo bem? Então agora eu vou te ensinar a montar esse quadrão aqui. Pode ser? Só vou escrever equilíbrio de novo para ficar um pouquinho menor e caber aqui nesse cantinho. Tudo bem? Deixa eu escrever de novo. A última linha é referente ao estado de equilíbrio. Show? Vamos lá? Gente, agora, por favor, presta atenção no que eu vou mostrar para vocês. Nandinha, ele colocou alguns valores, não colocou? Aonde? No início. No início ele colocou o quê? 2 mol. De quem? De H2? E 1 mol de Cl2. E 1 mol de Cl2. Excelente. Não falou nada desse, né? Não. E no equilíbrio colocou 0,5 mol de 2HCl. Ah, então olha aqui, ó, vou pôr na última linha 0,5 mol desse cara. Gente, por favor, só olha pra mim nesse momento. Você de casa, só presta atenção. Vamos lá? Cara, é muito simples. Então a ideia é a seguinte, eu vou inventar um enunciado como se isso daqui fosse uma questão. O cara ia falar assim pra você, né? Num sistema fechado de tantos litros, foram introduzidos 2 mols de hidrogênio e 1 mol de gás cloro. Ponto. Após certo tempo, notou-se que o sistema atingiu um estado de equilíbrio. E nesse sistema, notou-se a presença de meio mol de HCl. Baseado nessas informações, calcule a constante Kc. É isso que ele ia falar. Então ele diz que ele introduziu 2 mols desse, 1 mol desse, né? E ele fala que no equilíbrio encontrou meio mol disso daqui. Como é que eu preencho esse quadro que está aqui, né, gente? Como é que eu preencho o quadrão? É muito simples. Você vai pensar assim, né? Ele disse que introduziu quanto de hidrogênio? 2. Quanto que ele introduziu de cloro? 1. Ele falou alguma coisa do HCl? Não. Então eu vou entender que ele partiu de quanto, gente? De 0. Rui, mas espera, é obrigado sempre partir de 0? Não. Mas se o cara não falou nada, você conclui que ele só introduziu esses 2 daqui. Tá claro para todo mundo? Agora que vem o detalhe. Gente, me fala uma coisa, quanto que eu tinha no começo de HCl? 0. E no final, no equilíbrio? 0,5. Então para um pouquinho, de onde que saiu esse meio mol? De onde que veio esse meio mol que tá aqui? Da reação. A reação produziu esse meio mol. Todo mundo concorda? Então o que eu vou pôr na linha do meio? Eu vou colocar que foi produzido, daí o sinal positivo, meio mol do que, gente? De HCl. Você entendeu? Então quando você faz a diferença da última linha por essa, dá o valor que tem na linha do meio. Agora, pelo amor de Deus, para o que você está fazendo e olha para mim nesse momento, tá? Porque, gente, a linha do meio é a única que você tem que tomar cuidado. Sabe por quê? A linha da reação é a linha que segue o quê, pessoal? As proporções estequiométricas. Deixa eu colocar aqui. A linha do meio é a única linha que tem que seguir o quê? As proporções. Rui, mas a primeira não tem que seguir? Não, ela não precisa seguir. Porque a linha do meio, eu que coloquei. Eu injeto o quanto eu quiser de cada componente. Vocês estão entendendo? Agora, a linha da reação, a reação sempre obedece o quê, gente? As proporções. A reação sempre obedece à estequiometria. Como assim, professor? Já vou te mostrar, quer ver? Quais são as proporções que tem por aqui, gente? 2 mols de HCl são formados a partir de 1 de Cl2 e 1 de H2. Todo mundo concorda? 1 para 2. Então agora eu quero te fazer uma pergunta. Se aqui eu produzir meio, olha a proporção, 2 para 1. Esse cara tem que ser o que comparado com esse? A metade, não é? Se aqui eu formei meio, aqui tem que ter reagido, daí o sinal negativo, a metade daquele valor. Quanto que é a metade, gente? 0,25. Você entendeu? Agora a gente presta atenção. Qual é a proporção desse para esse? 1 para 1. Se aqui reagiu 0,25, aqui reagiu quanto? 0,25. Você entendeu que sempre quem reage eu ponho sinal negativo? Sim ou não? E quem é produto a gente põe sinal positivo? Tá claro para todo mundo? Então é isso. Agora eu vou completar o quadrão. Vamos lá? Eu tinha 2, reagiu 0,25. Quanto sobrou? Eu tinha 2, reagiu 0,25. Quanto sobrou, gente? 1,75, não é? Próximo, galera, me fala. Eu tinha 1, reagiu 0,25. Quanto sobrou? 0,75? Ótimo, não é? Então pronto, cheguei onde eu queria. No equilíbrio eu vou ter 1,75 desse, 0,75 desse e meio mol desse cara que tá aqui. Tudo bem? É basicamente assim que você faz. Rui, mas peraí, eu não entendi uma coisa, né? Por que você pôs o sinal negativo aqui e positivo aqui? Gente, presta atenção. O produto foi produzido, sinal positivo. Os reagentes foram consumidos, sinal negativo. Rui, mas por que você concluiu que tinha meio sido formado aqui? Porque se eu não tinha nada no final
final tem meio, é porque foi produzido quanto, gente? Meio. E a linha do meio, repito pela última vez, é a única que segue o quê, gente? As proporções, não é? E quais eram as proporções? De 1 para 1 para 2. Então, ó, se aqui é 2 para 1, esse cara tem que ser a metade desse. Se aqui formou meio, aqui reagiu a metade de meio, 0,25. Esse para esse é 1 para 1. Então, se aqui é 0,25, aqui também é quanto? 0,25. Tudo bem? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, né? Gente, você nota que se eu somar esse com esse, vai dar esse, né? Sim ou não? Isso é uma regra? Claro que não. De jeito nenhum. Aqui foi uma coincidência. Por exemplo, se aqui fosse 2 para 1 para 3... Tudo bem? Se aqui tivesse reagido 0,25, se fosse 1 para 3, aqui teria reagido quanto, gente? 0,75, que é o triplo. Você entendeu? Não precisa esse mais esse dar a soma aqui. Tudo bem? De jeito nenhum. A linha do meio só tem que seguir o quê, gente? As proporções estequiométricas. Então agora é a sua vez de trabalhar, né? Eu pus mais 2 quadrões para vocês e eu quero que vocês se virem. Rui, mas eu não entendi direito. Se vira, faz e erra. Que eu quero ver você errando para depois você aprender esse negócio. Tudo bem? Nós vamos fazer isso daqui por mais 3 questões ainda. Então bora lá, faz agora. Na verdade, na maior parte das vezes vai ser 0, mas tem vezes que o cara vai falar, eu pus tanto, tanto e tanto. Mas se ele não me der? Se ele não der, é 0, sempre. Se não deu nada, é 0. Tudo bem? É isso aí. É isso aí. Miau. Vamos, gente, se vira aí, fio. Vai, gente, faz aí. Completa o padrão. Vai lá, gente. Faz aí, faz aí. Esforça. Ó, Nova Era ali, ó. Fala, Nova Era. E aí? Ginger tea. O que achou, Duda? Bora! Vamos lá, gente. Vamos, gente. Faz aí, faz aí, faz aí, que tem alguns comentários que eu tenho que fazer com vocês desse assunto, hein? Mais um minutinho a gente corrige. Hoffwoman! E aí, Hoffwoman? Foi? Que orgulho, gente. A unidade de medida para eu ficar feliz, então. Ai, que orgulhoso que eu já sou dela. Não é verdade, Nanda? O que achou? Que achou? Ia chamar de... Nossa, quase que eu falei Duda. Cara, mas hoje eu tô com um negócio, hein? Brincadeira, hein? Acho que eu vou mandar mensagem pra Duda e Ian. Eu tô com saudade de vocês aí, cara. Toda hora que eu olho pra... Vão? Quando que eles vêm?
É? Vai trazer o Teodoro e o Bartô. Tem mais um agora? Tem o Teodoro. Nossa. Depois de todo aquele Tá bom. Vamos lá. Deixa eu só preencher com os valores aqui, a gente já corrige. Gente, vai fazendo, vai fazendo. Ui, por que a festa junina não foi sábado? Hã? Por que a festa junina não Ah, porque não tinha como. Lá no espaço que a gente ia fazer, não tinha como. tem simulado dia seguinte? Então tá indo hoje simulado. A gente adiantou. Vamos lá, gente? Bora, bora, bora? Meus lindos, agora presta atenção. Espero que vocês tenham conseguido fazer isso daqui, tá? E eu agora vou enunciar como se fosse uma questão, tudo bem? Então olha pra cá, ó. Num sistema fechado de volume igual a 10 litros, tudo bem? Inventei, tá? Foram introduzidos PCl3 e Cl2 nas seguintes pressões parciais. Meio atm para o primeiro e 1 atm para o segundo. Ponto. Após certo tempo, o sistema atingiu o equilíbrio, notando-se a presença de 0,1 atm de PCl5. Baseado nessas informações, calcule a constante Kp. Gente, para você calcular Kp, você precisa jogar os valores da pressão de todo mundo no estado de equilíbrio. Então a gente precisa da última linha, não é? Me fala uma coisa, gente, quanto que eu introduzi de BCl3? Meio atm e de Cl2, 1 atm, mas eu falei alguma coisa desse daqui? Não, quer dizer que partiu de quanto, gente? De 0, porque ele não introduziu o PCl5, ele só introduziu aqueles dois de lá. Tudo bem? Agora vai lá. Gente, me diz uma coisa, eu não tinha nada de PCl5 e no final tem 0,1. De onde é que ele veio? Da reação, quer dizer então que foi produzido 0,1 atm do que, pessoal? De PCl5. Todo mundo concorda? Sim? Agora eu tenho que te perguntar. Bonitinhos, a linha do meio, que é a linha da reação, é a única que segue o quê? As proporções, não é? A linha do meio é a linha que segue as proporções. Tudo bem? As proporções. Então agora eu vou seguir as proporções da equação. Gente, quais são as proporções? De 1 para 1 para 1. Esse é o tipo de exercício que você faz assim, assim e agradece. Obrigado, pai. Né? Porque não tem como errar. Aqui não tem como errar. Então, ó, se é 1 para 1 para 1, se aqui eu produzir 0,1, quanto que reagiu desse? 0,1. E quanto que reagiu desse outro? Vai falar pra mim? 0,1. Moral da história. Agora a gente chega na última linha, não é? Ou, olha pra cá. Se eu tinha meio, reagiu 0,1, quanto que sobrou? 0,4 o quê? ATM, excelente. Eu tinha 1, reagiu 0,1. Quanto que sobrou? 0,9 ATM. Agora, você conseguiria ou não conseguiria calcular o Kp? Com certeza, entendeu? Então, a gente faz o quadrão para chegar na última linha e substituir os valores. Ok ou não? Agora, vamos para essa última que tá aqui. Gente, vai lá. Ó, o que eu poderia dizer para você que foi o exercício? Num sistema fechado de volume igual a 1 litro, inventei, tá? Foram introduzidos amônia até uma concentração de 5 mol por litro. Tudo bem? Após certo tempo, notou-se que a amônia tinha sofrido decomposição, produzindo nitrogênio e hidrogênio, né? E a sua concentração final foi de 1 mol por litro. Baseado nessas informações, calcule a constante Kc. Tudo bem? Gente, esse seria o exercício para você. Então agora eu vou te perguntar, ele introduziu quanto de amônia? 5, não é? Falou alguma coisa desse? Não, quer dizer que partiu de quanto? De 0, porque ele não introduziu esses gases aqui. Todo mundo concorda? Agora vai lá, gente, presta atenção. Se eu tinha 5 e só sobrou 1 no final, quer dizer que reagiu quanto? Reagiu 4, não é? Reagiu 4 mol por litro do que, gente? De amônia, não é? E aí eu não posso esquecer de uma coisa. A linha do meio, criatura, é a única linha que segue o quê, pessoal? As proporções. A linha do meio, ela segue obrigatoriamente o quê? As proporções. E quais são as proporções nesse caso, gente? São de 2 para 1 para quanto, gente? Para 3. E aqui vai a dica do professor Rui. Qual que é a dica que você tem que seguir aqui? Gente, sempre procure aquele cara que tem coeficiente valendo quanto, gente? Valendo 1. Você sempre tenta relacionar com ele e depois, a partir dele, se relaciona com os demais. Como assim, professor? Olha pra cá. Gente, 2 para 1. Esse cara tem que ser o quê comparado com esse? Metade? Quanto que é metade de 4? Então quer dizer que aqui eu formei quanto, gente? 2 mol por litro. Todo mundo concorda, sim ou não? Agora eu comparo esse com o outro, porque é muito mais fácil. 1 para 3. Gente, esse daqui é o triplo desse, não é? Se aqui eu formei 2, formou quanto desse, gente? 6.
6 mol por litro. Tudo bem? Acabou. Gente, eu não tinha nada, formei 2, no final sobrou quanto? 2 mol por litro. Gente, eu não tinha nada, formei 6, sobrou quanto? 6 mol por litro. Agora eu poderia calcular o valor de Kc. Todo mundo entendeu? Gente, então é simples essa matéria, não é? Não é um bicho de 7 cabeças. Só que nessa questão eu já trouxe o quadro para você. Agora eu vou te mostrar como que você faria isso num exercício, porque é você que vai ter que reconhecer quando usa e quando não usa isso daqui. Vamos lá? Dá uma olhadinha na questão de número 2, enquanto eu apago o quadro. Vamos lá. Olha 2 que eu vou apagar o quadro. Já vou te dar uma dica. Vai ter quadrão. Tá no exemplo, né? Tem que ter, né? A parte de equilíbrio eles adoram cobrar, principalmente equilíbrio iônico. Quando envolve acidez, basicidade, Ka, Kb. Eu vi, acho que ano passado, uns 3. Não, cai muito, cai muito. A parte em questão aberta cai muito. Quando você pensa em constante, principalmente de ionização. Ka, Kb, pH, isso cai muito. Olharam aí, gente? Bora lá então, vamos resolver a questão de número 2? Nandinha, eu vou te pedir um favor. Antes de começar a ler o exercício, lê pra gente a equação. CO gasoso mais 2 de H2 gasoso formando CH3OH gasoso. Ótimo, gente, o famoso metanol, não é? CH3OH gasoso. Então ele está falando da síntese do metanol. O metanol pode ser obtido industrialmente pela reação entre monóxido de carbono e hidrogênio que forma a equação abaixo. Tá aqui, perfeito. A uma certa temperatura, em um recipiente a 2 litros. Opa, deixa eu pôr aqui. Num recipiente, preste atenção todo mundo, cujo volume é igual a 2 litros, isso vai ser relevante, tá? São introduzidos 4 mol de monóxido de carbono. Deixa eu pôr. Gente, são introduzidos 4 mols de monóxido de carbono, o que mais? E 4 mol de hidrogênio. 4 mol de hidrogênio. Ô, gente, olha pra cá. Ele tá seguindo a proporção da equação? Não, mas precisa seguir? Claro que não. Lembra que a primeira linha é a linha do livre-arbítrio. O cara coloca quanto ele quiser, né? O cara pode falar qualquer valor para você. Ele vai pôr o quanto ele quiser. A segunda linha que segue proporção. Continua. Após um certo tempo, o processo atinge o equilíbrio. Por favor, sublinhe essa parte. Após certo tempo, o sistema atinge o equilíbrio. O que você já conclui na hora? Vai setinha na hora. Você já lembra do que, pessoal? Ah, tem que fazer quadrão. Se o equilíbrio foi atingido durante a questão, eu vou ter que montar o quadrão. Então, ó, eu já sei que isso daqui são os dados do início, não é? Já sei que esses daqui são os dados do início. Eu vou ter que fazer a linha da reação para eu poder chegar onde, pessoal? No equilíbrio. Todo mundo concorda? Quando o equilíbrio é atingido durante a questão, eu tenho que fazer o padrão. Vai lá. Quando é formado um mol de metanol. Então, no equilíbrio é formado o que mesmo, gente? 1 mol de metanol. Coisa linda. E não estou falando de mim, estou falando da questão. Tudo bem? E aí? Calcule a constante de equilíbrio Kc nas condições para a reação acima. E ele quer saber qual é o Kc. Gente, então essa questão tem tudo que a gente precisa para resolver um bom exercício dessa matéria, né? Então vamos lá. Primeira coisa, você entendeu o motivo da gente ter que fazer o quadrão. Todo mundo compreendeu? Tá claro o motivo de ter que fazer o quadrão, né? O equilíbrio foi atingido durante a questão. Então agora, por favor, olhe para mim nesse momento, tá? Porque eu vou ter que preencher esse quadrão. Você já aprendeu, não é? O cara me disse que ele introduziu 4 mols desse e 4 mols desse. Falou alguma coisa de metanol? Não, então quer dizer que partiu de quanto? De 0, não é? Mas parei. Eu não tinha nada, no final tem 1. O que isso significa? Que foi produzido 1 mol durante a reação, não é? Mas agora, criatura, me fala uma coisa. A linha do meio é a linha que segue o que, gente? As proporções, que no caso são de 1 para quanto? Para 2 para 1, não é? Opa, esse cara já é 1, então tá bom para fazer conta, não é? Gente, 1 para 2, esse cara é o dobro desse, não é? Se aqui formou 1, é porque aqui reagiu quanto? 2, que é o dobro, não é? Por que do sinal negativo?
Porque é reagente, não é? Mesma coisa vai ser esse, que é reagente. Cara, olha aqui. 1 para 1, 1 para 1. A proporção tem que ser igual. Se aqui formou 1, é porque aqui reagiu quanto, gente? 1. Todo mundo concorda? Sim ou não? De boa? Gente, eu tinha 4, reagiu 1. Quanto que sobrou? 3 mols, não é? Ótimo. Eu tinha 4, reagiu 2. Quanto que sobrou? 2 mols. Todo mundo concorda? Sim ou não? Gente, agora eu te pergunto, já tem ou não tem os dados do equilíbrio? Tenho, né? O que ele quer que eu descubra? KC, Nandinha, só vira um pouquinho pra cá, né? Porque depois eu vou ter que voltar para aquele lado de novo, tá? Gente, ele quer KC, não é? O que é mesmo KC? KC é a constante de equilíbrio, não é? Concentração de produto pela concentração de reagente. Quem que é meu produto? O CH3OH elevado a 1, porque o coeficiente estequiométrico é 1, né? Sobre a concentração de quem? De CO, também elevado a 1, vezes a concentração de hidrogênio elevada a quanto, gente? Ao quadrado. Todo mundo concorda? Só que tem um detalhe aqui, tem um detalhe que talvez você não tenha percebido, né? Gente, para você poder jogar aqui, todo mundo tem que estar em mol por litro. É ou não é? Todo mundo tem que ser mol por litro? Agora volta para cá, Nandinha. Esses valores que eu tenho aqui estão em mol por litro? Não, isso daqui é apenas o quê? 1 mol, então a gente vai ter que fazer o que com cada um, gente? Eu vou ter que transformar em mol por litro, não é? Então é só dividir cada um pelo quê, gente? Pelo volume do sistema. Então quando eu conheço o número de mol, eu tenho que dividir pelo volume do sistema. Esse eu vou dividir por 2 litros. Esse eu vou dividir por 2 litros. E esse eu vou dividir por quanto? 2 litros. Todo mundo entendeu? Quanto que vai dar cada um? Eu vou deixar na forma de fração. Pode ser? Aqui vai ficar assim, ó. 3 sobre 2 mol por litro. Se você preferir deixar 1,5, pode ser. Gente, aqui ficou 2 sobre 2 dá 1 mol por litro. Todo mundo concorda? E esse último ficou 1 sobre 2 mol por litro. Se você quiser deixar 0,5, você também pode. Beleza? Gente, tá aqui. Agora, o que eu faço com esses valores? Eu jogo lá. Nandinha, pode virar um pouquinho para cá. Pode deixar bem para essa parte que eu já resolvo, tá? Vamos lá. KC será igual a... Quanto que é a concentração de metanol no equilíbrio, gente? Meio, não é? Então vamos por aqui, ó. Meio, tá? Meio elevado a quanto, gente? A primeira, não é? Meio elevado a primeira. Sobre quanto que é a concentração de monóxido de carbono, gente? Fala para mim. 3 meios, não é? 3 meios, também elevado à primeira. Vezes a concentração de quem, gente? Do hidrogênio, que graças a Deus é 1 elevado ao quadrado. Tudo bem? 1 elevado ao quadrado. Gente, alguma dúvida? Não, né? Então ficou assim, ó. KC é igual a, ficou meio, né? Dividido por quanto, gente? Por 3 meios. Como é que eu resolvo isso? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, não é? Então fica meio que multiplica o quê, gente? 2 terços. Todo mundo concorda? Gente, quem que eu posso cortar? O 2 com o 2. O que sobrou? 1 terço. Então meu KC, olha pra cá, o KC é igual a quanto, gente? A 1 terço, ou se eu preferir, eu posso colocar 0,33. Pronto, gente. Essa é a minha constante de equilíbrio. Galerinha, alguma dúvida para resolver isso daqui? Não? Tudo tranquilo? Tá, então tá ótimo, gente. Coisa linda, você aprendeu bem a fazer essa questão. Você viu o grande detalhe? Tipo assim, agora você não tinha que saber só o quadrão. Você tinha que saber o quadrão, depois você saber montar a constante. Então a gente foi aprendendo passo a passo. Primeiro eu te ensinei a montar isso, depois eu te ensinei a montar o quadrão e agora a gente junta tudo. Tudo bem? Cara, alguma dúvida até aqui? Não? Vamos fazer mais 2 questões então? Vamos lá? A questão 3 e a 4? Dá uma olhadinha na 3 porque não é tão fácil assim. Vai lá, olha a 3. Adimensional. Ou não. Depois eu explico no final da aula pra vocês esse detalhe. Ele é tipo o gato de Schrödinger. Tá morto e tá vivo ao mesmo tempo. Eu nem sei o que Gato de Schrödinger? Alguém lembra quem que é o gato de Schrödinger? Hã? É aquele da radioatividade, que é o que você não sabe se ele tá vivo ou se ele tá morto. Falar do experimento da mecânica quântica. Não é gaiola de Faraday não, hein? Não, gaiola de Faraday é outra coisa. Gaiola de Faraday é quando cai um raio no seu carro, você tá lá dentro com os vidros fechados, tá tudo bem, que a carga fica só na superfície, né? Gaiola de Faraday. Vamos lá? Gente, questão 3 é maravilhosa. Vocês leram? Vocês viram a questão? Lê primeiro para você ter o prazer de ter esse primeiro encontro com ela e depois eu resolvo com vocês. Vai? Leia essa primeira questão. Questão linda. Linda, linda, linda.
Falou em questão difícil, é Piauí, Ceará, é sempre por lá, questão difícil. Porque lá o povo estuda de verdade, cara. Lá eles estudam, o Nordestão o bicho pega. Não, são os maiores, é lá. É lá. É. Coisa séria. Nordeste dá show. Com certeza. Com certeza. Você pega os melhores colégios do Brasil, estão lá. É foda, eles são... Farias Brito, o SAS de lá é muito bom, o Ari de Sá, muito bom. Bora, gente! Leram a questão? Tiver esse primeiro encontro com ela? Nandinha, por favor, começa pela equação. Gente, presta atenção agora que essa questão é diferente, hein? Diferente. H2 gasoso. Mais I2 gasoso. Aham. Formando 2 de HI gasoso. Ótimo, formando 2 de HI gasoso. Ô, gente, por favor, eu quero a atenção de vocês, porque essa questão não é fácil, tá? Já é outro modelo que vai aparecer para vocês em algumas questões, tá? Vai lá. Ele me deu um KC. Ele me deu o KC? Então já vou pôr, né? Ele me deu o KC dessa reação. Quanto que é o KC dessa reação aqui? De 100 a 300 graus Celsius. Quanto que vale o KC? 100 a 300 graus Celsius. 100 a 300. Tava entendendo de 100 a 300, eu ainda não entendi. De 100 na temperatura de 300. Eu tava, mas será que é de 100 a 300 qualquer valor? Vamos lá. Bora. Considere o equilíbrio químico abaixo. Ótimo, esse daqui. Foram inseridos em um recipiente Olha agora, gente. Foram introduzidos... em um recipiente vazio de 1 litro. Peraí. Olha aqui, ó. Volume do recipiente qual que é? Qual que é, gente? 1 litro. De novo, faz aquilo e agradece. Quando o volume é de 1 litro, você, pessoal, pode trabalhar tranquilamente. Tudo bem? Vai lá. 2 mol De I2, foram introduzidos 2 mols de I2. 2 mol de H2. Legal. Ele quis colocar essa quantidade, não é? E 2 mol de HI. Ele pôs 2 de HI? Olha agora, Evelyn, que a gente estava comentando, né? Ele resolveu pôr 2 mols de HI agora. Ou seja, pessoal, ele colocou esse e esse. Todo mundo concorda? Ele pôs os 3. Exatamente essa é a fala. Safado, né? E aí? Sob temperatura constante de 300 graus Celsius. Sobre temperatura constante de 300. Legal. Quando o equilíbrio for atingido, a concentração das espécies químicas será... Qual vai ser a concentração de H2? Qual vai ser a concentração de I2? E qual vai ser a de HI? Essa é a pergunta. Gente, parece uma questão inofensiva, não é? Você fala, e aí, o que eu vou fazer? Né? O que eu faço nessa questão? Bom, vou te dar uma dica, tá? Primeiro que ele me deu esses valores, não é? Só que ele não estava no equilíbrio no começo. Ele introduziu essas quantidades. Aí ele pergunta, sublinha, quando o equilíbrio for atingido, se ele falou quando for atingido, é porque ainda não estava, concorda? Então, pessoal, eu vou ter que montar quem? O quadrão, tá? Vou ter que montar o quadrão aqui. Início, tá? Reação e por fim o equilíbrio. Tudo bem? Eu vou ter que montar esse quadrão. Só que calma que tem outras coisas envolvidas aqui, né? Por quê, gente? Presta atenção no que eu vou falar pra vocês, né? O que eu vou ter que concluir? Gente, ele me deu a quantidade da última linha de algum dos 3? Não, ferrou, porque até agora eu usava alguém como referência, né, para poder descobrir os demais. É ou não é? Só que agora eu tenho que pensar numa coisa. Gente, me fala aqui, né? Ele colocou 2 mols desse cara, ele pôs aqui 2 desse daqui e pôs 2 desse daqui, não é? Quem será que está em excesso? Como que eu vou saber quem que está em excesso? Porque pode ser, né, que esse cara aqui esteja em quantidade superior ao que deveria. Então a reação inversa vai ter que ser mais favorecida. Mas pode ser que ele tenha colocado excesso desses 2 aqui. E aí a reação direta vai ser favorecida. Rui, eu não entendi o que você falou. Vou te dar um exemplo. Quer ver? Gente, olha pra cá. Vamos calcular o quociente reacional? Gente, quociente é como se fosse o KC. Vamos lá? Como é que eu calculo o KC mesmo? Vamos lá, presta atenção, depois eu já respondo. Vamos só colocar aqui, ó, só para manter o raciocínio. H2 ao quadrado sobre o que, gente? Fala para mim. Vamos? H2 vezes o quê? I2, não é? Eu vou substituir esses valores direto para a gente poder fazer um cálculo e aí eu já te explico o que eu estou fazendo. Pode ser? Gente, olha para cá. Você concorda que o volume é de 1 litro, né? Então essa concentração já está em mol por litro. Ok ou não? Vamos lá? Vamos jogar esses valores aqui? Vamos ver quanto que dá esse quociente? O quociente é o seguinte, quanto que vale o HI? Fala pra mim, 2, né? Que ele colocou 2, só que é 2 ao quadrado. Sobre, quanto que é o H2? 2. E quanto que é o I2? 2. Gente, quanto que dá dando essa razão? Tá dando 1, porque 2 ao quadrado é 4. 4 sobre 4 dá quanto, gente? Dá 1. Concorda comigo? Gente, esse valor é igual a constante? Não, esse valor é maior ou menor do que a constante?
Esse valor é menor. Todo mundo concorda que isso daqui é menor do que KC? É ou não é? Porque o KC, ele vale 100? É ou não é, gente? Isso daqui é menor que o KC? O que isso significa? A reação está em equilíbrio ou ainda não está? Ainda não está. Então, para eu atingir o equilíbrio, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que aumentar o resultado ou diminuir o resultado? Eu tenho que aumentar, porque eu tenho que chegar em 100, não é? E como é que eu faço para aumentar esse resultado? Aumentando quem? O HI e diminuindo esses dois. Em outras palavras, a reação que vai acontecer é a reação direta. Eu tenho que acontecer mais dessa reação direta para eu poder atingir o equilíbrio químico. Se por um acaso, só para você poder entender, vamos supor que essa minha conta tivesse dado 1000, tudo bem? Se tivesse dado 1000, significava o quê? Que estava maior do que era para estar, não é? Então a gente vai ter que consumir esse cara e produzir esses dois. Então esse daqui eu colocaria com sinal negativo e esses dois positivos. Então eu tenho que analisar isso daqui. Por isso que essa questão já é bem no nível acima. Vocês estão entendendo? Então esse é o grande detalhe. Já sei que a reação que vai acontecer é a direta. A reação que vai acontecer é a normal que a gente está acostumado. Tudo bem? Então como que eu vou pensar agora? Gente, me ajuda, tá? Ele te deu alguma pista do quanto que reagiu? Não, mas eu posso colocar uma variável. Posso ou não posso? Se eu disser que aqui reagiu X, tudo bem? Se eu disser que aqui reagiu X. Pessoal, responde uma coisa pra mim. A linha do meio é a linha que segue o que mesmo? As proporções, não é? É a única que segue as proporções. Gente, quais são as proporções aqui? Me diz. De 1 para quanto, gente? Para 2, não é? Então agora eu quero te perguntar. Se aqui reagiu X, quanto que reagiu desse? X também, não é? E quanto que forma desse? 2x, não é? Isso daqui forma 2x. Perceberam? Eu estou calculando em função de x. Rui, que grande pedaço de merda. É, exatamente isso, né? Mas eu tenho que fazer desse jeito, não tem outro jeito de fazer, tá? Então vai lá. Eu tinha 2 e reagiu x, quanto que sobrou? 2 menos x, excelente. Eu tinha 2 e reagiu x, quanto que sobrou? 2 menos x, não é? Aqui eu tinha 2, formou 2x, quanto que sobrou? 2 mais 2x, todo mundo entendeu? Pronto, essa quantidade que tem de cada um. Ele queria saber isso daqui, não é? Só que ele não quer em função de x, ele quer um valor certo. Então a gente vai ter que descobrir quanto que vale cada um desses. Cara, para poder descobrir, o segredo é descobrir o quê, gente? O x. Todo mundo concorda? Eu vou ter que descobrir o x. Como é que eu vou fazer isso, gente? Jogando ali no KC, tudo bem? Como que é mesmo esse KC? Gente, essa quantidade aqui, ó, só para deixar bem claro, ela está em mol, tudo bem? Ela está em mol por litro. Por que eu posso afirmar que está em mol por litro? Porque o volume era de 1 litro, tudo bem? Então isso daqui eu já posso jogar direto no KC, tudo bem? Mas calma, calma que a coisa piora, né? Presta atenção, ó, como é que eu escrevo mesmo KC? É quem sobre quem? Produto sobre reagente. Vai, fala pra mim, quem é o produto? É o HI, vou colocar bonitinha a expressão pra você. HI ao quadrado sobre H2 elevado à primeira vezes o I2 elevado à primeira. Tudo bem? Essa é a expressão de KC. Bonitinhas e bonitinhas, prestem atenção agora. Vamos lá? Vamos substituir os valores? Quanto que vale KC? 100. Ótimo, isso daqui vale 100. Alright? Isso aqui é igual. Quanto que vale a concentração de HI no equilíbrio? 2 mais 2x, vou pôr aqui, ó. 2 mais 2x. Só que isso está elevado a quanto? Ao quadrado, não é? Ótimo. Sobre, agora vai lá. Quanto que é a concentração de H2? 2 menos x, não é? 2 menos x, deixa eu pôr aqui, ó. 2 menos x. Olha que questão jumenta, né? Que a gente vai ter que fazer. Presta atenção. 2 menos x elevado a quanto? A 1 vezes quem, pessoal? 2 menos x também elevado a quanto, gente? A 1. E agora, que problema que a gente chegou? Cara, isso daqui vai cair numa equação de segundo grau, né? Para os mais desatentos. Para quem é mais atento, não vai cair numa equação de segundo grau. Por quê? Então vamos enxergar de uma forma diferente. Vamos lá? Eu vou apagar isso daqui para a gente poder continuar. Pode ser? Vou apagar isso daqui, gente. Presta atenção. Para quem caiu numa equação de segundo grau, você vai resolver, mas vai demorar a vida para fazer isso daqui. Concorda comigo? Agora, gente, me diz uma coisa. O que é 2 menos x vezes 2 menos x? 2 menos x ao quadrado. E o que é isso daqui pensando em quadrado? 100 é o mesmo que 10 elevado a quanto? Ao quadrado. Então eu vou reescrever essa expressão assim. Quer ver? 10 elevado ao quadrado é igual a quanto, gente? A 2 mais 2x ao quadrado sobre o que, pessoal? 2 menos x também elevado ao quadrado. E pronto, olha que coisa linda. Eu posso extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Posso ou não posso? Se eu extrair a raiz quadrada daqui e extrair daqui, o que acontece? Todos os quadrados vão embora. Todo mundo concorda? Todos os quadrados vão embora. E daí o que restou para nós, gente?
que 10 é igual a quanto? 2 mais 2x, olha que bonito que ficou, né? Sobre quanto, gente? Sobre 2 menos x. Agora eu estou numa equação do primeiro grau. De boa, não é? Vamos terminar? Passa esse cara para cá multiplicando. Vai ficar assim, 10 que multiplica 2 menos x é igual a 2 mais 2x. É ou não é, gente? Distributiva. Vai, multiplica aqui. 10 vezes 2? 20. 20 menos 10x é igual a quanto, gente? 2 mais 2x. Todo mundo concorda? Vamos fazer uma coisa? Esse menos 10x eu vou passar para lá como positivo. E esse 2 eu vou passar para cá como negativo. Vai ficar assim, ó. Nanda, tá pegando aqui? Vai ficar assim, ó. 20 menos 2, eu apenas passei o 2 para lá como negativo, é igual, né? A 2x mais quanto, gente? Mais 10x. Algum problema? Não? Então agora tá fácil, não é? 18 é igual a quanto, gente? Vai, fala pra mim. 12x, não é? 18 é igual a 12x. Moral da história, pessoal. 18 dividido por 12 é igual a x. É ou não é? Podemos simplificar por quanto? Por 6, não é? Se eu simplificar por 6 em cima, quanto que vai dar? 3. E embaixo? 2. Então 3 sobre 2 é igual a x. Ou seja, x é igual a 1,5. Ou seja, acabei a questão? Não, porque ele pediu pra gente quanto que valia as concentrações de cada um. Questão maledeta, não é? Então agora a gente já sabe que x vale 1,5. Agora tá fácil, não tá? Nandinha, vira pra cá. Vamos lá? Gente, me fala uma coisa. Quanto que vale x? 1,5. Quanto que é 2 menos 1,5? 0,5. Então isso daqui é 0,5 mol por litro. Gente, quanto que é 2 menos 1,5? 0,5 mol por litro. Gente, quanto que é? Presta atenção, olha aqui, ó. Quanto que é o x? Quanto que é o x? 1,5. Quanto que é 2 vezes 1,5? 3. 3 mais 2? 5. Então esse cara aqui vale quanto? 5 mol por litro. Pronto, acabou a questão. Só isso. Tudo bem? Esse então era o nosso exercício. Que loucura, né, gente? Que questão linda que a gente acabou de fazer. Então, ó, esse é um modelo de questão que estaria em qual série, gente? Na Heisenberg. Pode ter certeza. Lá, já vou te falar, tá? Esse capítulo tem umas questões muito piores do que isso. Na série última que tem por lá, as primeiras, questão do ITA e questão do IME, deixa por último se você quiser fazer. Porque, gente, são questões muito difíceis, tá? E é claro, presta atenção, né? Quando você for fazer essas questões, gente, desse capítulo, tá? Sempre consulte a resolução comentada. Olha a primeira resolução, tá? Se não entendeu, aí manda pra gente gravar. Porque são, gente, questões maravilhosas, questões muito bonitas de fazer. Tudo bem? Diga, Dudinha. Você faz o quociente. A gente vai aprender um recurso daqui a pouco, depois do intervalo, chamado quociente reacional. O que é o quociente? É igual a C. Faz produto sobre reagente e vê quanto que dá. Tudo bem? E compara com o valor que ele te deu. Se o valor que você calculou é igual ao valor que ele deu, significa o quê? Que já está em equilíbrio, você não tem que fazer nada. Se você calculou um valor e deu diferente, aí você vai ver, deu grande ou deu pequeno? Se deu maior do que devia, eu vou ter que diminuir o resultado. E como é que eu diminuo? Indo para a esquerda, formando esses caras e consumindo esse. Exatamente, isso faria um padrão inverso. Exatamente isso. Tudo bem? Gente, vamos para a última questão então? Vamos lá? Aí a gente vai para o intervalo depois. Exercise number 4. Vamos lá? Questão de número 4. Página 48. Vamos lá? Questão de número 4. A última, gente! Vamos lá. Gente, eu amo essa matéria. Hã? Eu acho muito legal. Mas tenho consciência de que geralmente sou eu que acho legal. Mas professor de química gosta dessas coisas esquisitas. É esquisito já, né? Não, e ele não gosta de orgânico. Eu acho sem graça. Ah, por quê? É o mais legal. É sem graça, entendeu? Eu gosto de reações orgânicas, eu gosto de parte final, isomeria. Que nem o Michael Azel. Ih, ser bom. Pode ser. Você já pensou quando você ficar velho, você que nem o Walter White? Quem disse que eu não faço nada? Eu já perguntei. Cara, você falou Pois tem que fazer os Skyler. já. Agora ganha bem mais dinheiro, né? Vai ganhar Precisa muito fazer, mais. não precisa fazer metanfetamina. Faça Monjaro e faça o que mais? O que é o outro, Zé? Legalizar, Devance, esse mesmo. vende contrabando, vai, mais fácil. Gente do céu. Cara, no TikTok aparece umas lojas clandestinas. Ai, vendo Bimbanse sem receita. Muito bom, né? Muito bom. Nossa, meu Deus. Você Faça isso. Entendi. Nossa, aí você viajou. Mas não duvido, né, do povo eleger uma coisa assim.
Não duvidaria. Você não viu o Gustavo Lima tá querendo ser presidente? Gente, estamos no Brasil, né? Grande abraço aí. O Kanye West quis ser dos Estados Unidos. O Kanye West, tipo... O Luciano Huck quer ser presidente. Luciano Huck. Gustavo Lima. Gente, para. Vamos lá. Pessoal, exercise number 4, porque nessa aula não existe política. Tudo bem? Questão de número 4, vamos lá. Vou falar a reação. Ah, a Nanda é diferenciada, né? Eu nem ia lembrar. Por favor, vai lá. 2Cl2O5. 2 de Cl2O5. Gente, essa questão é muito bonita. Parabéns pro autor. Vai lá. Formamos 2Cl2 Aham. e 5O2. 2 de Cl2 mais 5 de O2. Legal, legal, legal. Em um recipiente fechado, foi introduzido pentóxido de cloro. Gente, quem que é o pentóxido de dicloro? Esse primeiro, né? O Cl2O5. Até que a pressão do sistema fosse de 100 kPa. Tá, gente, olha pra mim. Eu só introduzi ele, não é? E a pressão do sistema era igual a 100 kPa. Logo, a pressão que eu tô falando é a pressão de quem? Dele mesmo. Concorda comigo? Então, a pressão dele é 100 kPa. 100 kPa. Certo ou não? O sistema foi aquecido até a temperatura de 350 graus Celsius. Certo. De modo que esse gás sofreu decomposição, de acordo com a equação abaixo. Olha aqui. Eu introduzi só ele. Todo mundo concorda? Só ele que eu pus. E ele começou a sofrer decomposição conforme eu aqueci. Tudo bem, Jamile? E aí, o que ele vai falar, né? Quando o equilíbrio foi atingido, Sublinha. Quando o equilíbrio foi atingido, sublinha isso. Porque quando o cara fala isso pra você, o que você já conclui na hora, pessoal? Que você vai precisar dele, que é o quadrão, não é? Já coloca início, coloca reação e coloca o que, pessoal? O equilíbrio, não é? Coloca o equilíbrio. Continua. a pressão total do sistema era de 110 kPa. No final... Meu Deus, então quando o sistema... Olha pra cá. No sistema em equilíbrio, olha o que ele disse. Que a pressão total era de quanto? 110 kPa. E agora? Baseado nessas informações, calcule as pressões parciais de todos os gases presentes na mistura. Essa questão é muito bonita. Mais uma vez, parabéns pro autor, né? Cara, a questão é a seguinte, gente. Eu quero saber, no final, qual vai ser a pressão parcial de cada um. Porque qual que é o problema? Olha pra cá. No começo, por que eu podia afirmar que a pressão total era a própria pressão desse cara? Porque só tinha ele, não é? Agora, no final do sistema tem quem? Tem todo mundo, tem ele, mais esse, mais esse. Todo mundo concorda? Vai ter os 3 gases. E agora, como é que eu vou saber, né? Qual é o valor da pressão de cada um? Gente, eu vou ter que de alguma forma chegar nessa relação que tá aqui. Tudo bem? E como é que eu vou fazer? Gente, calma e me ajuda numa coisa que tá aqui. Tudo bem? No começo, eu introduzi apenas esse gás, não é? Quanto que eu tinha desse e quanto que eu tinha daquele? Nada e nada, eu tinha 0 e 0. Todo mundo concorda? 0 e 0. É ou não é? Agora para e presta atenção. Gente, ele me deu alguma pista do quanto que reagiu de cada um? Não. Então vou ter que fazer em função do quê? De X, não é? Em função de X. Mas calma, seja uma pessoa esperta. Essa questão eu inventei, né? Pra gente poder fazer um truque que vai aparecer em várias questões. Ô, gente, olha as proporções daqui. 2 para quanto? Para 2 para 5, não é? Algum tem coeficiente valendo 1? Não. E olha para mim, eu não posso mexer no coeficiente, tá? Eu não posso mexer. Por mais que você divida todo mundo por 2 ou multiplique por algum valor, isso não pode ser feito em constante. Você vai entender o motivo disso na segunda parte de hoje, tá? O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Gente, faz o seguinte, ó. Aqui não tem coeficiente 2, aqui não tem coeficiente 2 e aqui não é 5? Sim ou não? Então eu vou falar assim, ó. Aqui reagiu 2x. Por que eu pus 2x? Para seguir esse coeficiente. Se esse seguiu esse coeficiente, quanto que eu formo desse? Diz para mim. Mais quanto? 2x. Porque, gente, ó, é 2 para 2 e esse daqui forma quanto? Diz para mim. 5x. Entendeu o truque? Quando eu uso o próprio coeficiente estequiométrico, ó, menos 2x, aqui forma mais 2x, aqui forma mais 5x. Então, sempre que não tiver ninguém com coeficiente igual a 1, é assim que a gente vai fazer. Tá claro para todo mundo? E agora, bonitinhos, agora, amigos, como é que fica isso daqui? Vamos lá? Eu tinha 100, reagiu 2x. Quanto que sobra no final? 100 menos 2x, ok? 100 menos 2x. Esse outro, pessoal, não tinha nada, formou 2x. Quanto que eu tenho? 2x. Esse outro não tinha nada, formou 5x. Quanto que eu tenho no final? 5x. Agora, como é que eu vou descobrir o x? Gente, quanto que era a pressão total? 110 kPa. E o que significa a pressão total?
É a soma desse cara aqui com esse daqui, que vai dar o valor de quanto, gente? 110 quilopascal. Faz sentido para vocês, sim ou não? Olha que bonito. A soma das pressões no equilíbrio tinha que dar 110. Quanto que é a pressão desse? 100 menos 2x. Desse daqui é 2x, esse daqui é 5x. Eu vou descobrir o valor de x e aí depois eu jogo os valores aqui para descobrir quanto que vale cada um. Vamos lá então, Gigi? Bora lá? Presta atenção, ó. Vai ficar assim, gente. Olha para cá todo mundo. Eu vou reescrever, tá? 100 menos 2x. Olhe para cá, criaturinha, mais 2x, tudo bem? Mais 2x, mais 5x é igual a quanto? 110. Tudo bem ou não? Me ajuda. Gente, quanto que é 5x mais 2x menos 2x? Você concorda que o 2x vai embora? Vai ou não vai? Ó, 2x com 2x? Então vai ficar assim, ó. 100 mais 5x é igual a 110. É ou não é? O que eu faço com esse 100? Passa para lá subtraindo, não é? Então ficou assim, ó. 5x é igual a 110 menos 100. Quanto que é 110 menos 100, gente? É 10, tudo bem? Logo, eu posso concluir que x é igual a 10 dividido por 5. Quanto que vale x, pessoal? Vale 2, tudo bem? X vale 2. Então, agora eu posso descobrir o que eu queria. Tudo bem? Vamos lá? O x vale 2, não é? Vamos substituir? Vamos lá? Se o x vale 2, eu posso substituir cada um desses caras aqui. Vamos lá? Me ajuda, vamos começar por esse. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 o quê, gente? 4 o quê? Quilopascal. Muito bem, né? Gente, quanto que é 5x? Quanto que é 5 vezes 2? 10. Então, aqui é 10 quilopascal. Agora, vamos fazer esse outro? Olha pra cá. Gente, quanto que é 2 vezes x? 4. Quanto que é 100 menos 4? 96. Então, esse cara aqui dá quanto? 96 quilopascal. Vamos ver se deu certo? Vamos lá? Quanto que é 96 com 4? Quanto que é 100 com 10? 110. Deu valor? Deu. Então pronto, eu descobri a pressão de cada um. Cara, olha que linda essa questão, né? Pela última vez eu preciso elogiar esse autor maravilhoso, né? Parabéns, porque, gente, isso daqui é um modelo de questão que quando cai, você tem que apenas saber trabalhar com quadrão. Então, qual é a lição que ficou disso tudo que a gente comentou até agora? Gente, para tudo e olha pra cá. Volta na primeira questão que a gente fez daquele quadrão que eu tinha te dado pronto, né? Na letra A, eu trabalhei com qual unidade? Em mol, não é? O quadrão, ele aceita você trabalhar com mol? Sim, ele aceita. Na letra B, eu trabalhei com o quê? ATM. O quadrão aceita trabalhar com pressão, ATM, quilopascal, milímetro de mercúrio? Aceita. Ele sempre aceita, porque a pressão é proporcional ao coeficiente. Gente, o terceiro falou em quê? Mol por litro. Eu posso trabalhar em mol por litro? Claro que eu posso. Agora só tem uma coisa que o quadrão não aceita. O que o quadrão não aceita? Massa. Gente, se o cara te deu massa de alguém, a massa não segue isso daqui, porque a massa não segue a proporção. Lembra que a gente já explicou? A massa, gente, ela depende da estequiometria. Então, se o cara fornecer a massa para você, o que vai ser o primeiro passo? Calcula o número de mol. Como é que eu calculo o número de mol? Massa sobre massa molar. Vai ter uma questão que a gente vai fazer mais pra frente na aula de hoje que vai abordar isso daqui. Então a única coisa que eu quero falar pra vocês é, quadrão ele é o quê, pessoal? Massofóbico. Ele não aceita que você trabalhe com massa. Tá claro pra todo mundo? Ele não aceita que você trabalhe com massa. De resto, vai ser feliz. Pressão, mol, concentração molar, tudo você pode trabalhar. Tudo bem? Gente, agora vai descansar que daqui a pouco a gente tá de volta. Tchau, pessoal de casa. Até daqui a pouco.